Quem não me conhece, meu nome é Eliara, mas todo mundo me chama de Eli, que é mais simples, né? Eu sou discípula de 2º ano da comunidade, casada, e é uma alegria para mim vir conversar um pouquinho com vocês nessa noite, né? Para quem estava acompanhando as quartas-feiras anteriores, sabe que a gente está tratando da consagração, do método de consagração a Jesus pelas mãos de Maria, né? Disseminado, difundido aí, escrito, compilado, né, por São Luís, certo? De Montfort. E hoje é o último dia da apresentação desse método, desse roteirozinho que a gente vinha tratando, né? Hoje é o último dia porque a data para a consagração, a preparação que a gente vem fazendo é dia 8, sexta-feira, dia da Imaculada Conceição, certo? E aí, para fechar, né, essa série de informações que a gente vinha apresentando, eu queria iniciar abrindo a Bíblia, que vocês pegassem a Bíblia e abrissem, por gentileza, em Lucas 6, Lucas capítulo 6, a partir do versículo 46. Lucas 6, 46. Pronto? Acharam, sim ou não? Pode? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Por que me chamais, Senhor, Senhor, mas não fazeis o que vos digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a alguém que, para construir uma casa, cavou fundo e firmou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a correnteza atingiu a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a alguém que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A correnteza atingiu a casa e ela imediatamente desabou e ficou totalmente destruída. Palavra da salvação. Eita, aí a grande pergunta, né? O que é que essa leitura tem a ver com as reflexões que a gente vinha tendo sobre a consagração, né? Tem a ver que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os sinais da consagração, né? Que é algo que gera muita dúvida no meio das pessoas, né? Precisa de um sinal externo, precisa ser uma cadeiazinha, precisa ser no pulso, né? Esse sinal externo, que, por exemplo, o meu é esse, né? É uma cadeiazinha com a medalhinha de Nossa Senhora. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses sinais externos. Aí a dúvida piorou, né? Mas o que é que tem a ver falar do sinal e abrir e ler essa leitura aí? Porque quando eu estava fazendo a formação, eu não queria simplesmente passar para vocês, né, a instrução, sem um fundamento bíblico por trás. Gente, o sinal é assim, o santo diz que pode ser assim ou assim. E no meu coração vinha essa leitura, né? E eu vou explicar por quê. Porque Deus não faz nada sem uma explicação, né? Ou sem um sentido, por acaso. Eu já preguei algumas vezes sobre essa leitura, né? E nela é muito clara, assim, Jesus diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? O que é que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que não adianta a gente externalizar algo. Jesus, tu és o meu Senhor. E internamente não acreditar nisso. Não adianta. Se a gente escuta a palavra de Deus, né, e não a põe em prática, é como alguém que construiu uma casa sem alicerce. A correnteza vem e derruba.
Mas se a gente escuta a palavra de Deus e a põe em prática, é como alguém que cavou fundo, né, o alicerce, e a casa é firme. Então, Jesus critica aqui não é o fato de chamar ele de Senhor. E já já a gente vai ver isso, eu vou abrir outra leitura. Né? Não é o fato de chamar ele de Senhor, porque inúmeras vezes ele diz isso. Eu sou aqueles que vocês esperaram todo esse tempo. Eu sou o Filho do Homem. O que ele critica aqui é a gente falar uma coisa e viver outra. O que ele critica aqui é exatamente a postura dos fariseus e dos mestres da lei na época, que se diziam homens de Deus, viviam no templo, sabiam muito da lei e amavam muito pouco, né? E Jesus o tempo inteiro critica essa postura. Por quê? Porque ser de Deus tem que ser de dentro para fora. Ser de Deus não é eu copiar o comportamento de outra pessoa. Ah, Eli, o comportamento não é importante? Absolutamente, e a gente vai ver que é. Mas eu preciso viver uma experiência interior para que o meu comportamento seja coerente com essa minha experiência. Se eu só copio o comportamento de alguém porque eu acho bonito, menina, aquela menina fala tão bem, eu quero pregar igual a ela, né? Mas interiormente, o tanto que ela reza para falar daquele jeito, para ser sinal. Aí eu quero cantar igual a ela. E a espiritualidade que tem por trás, no meu caso, nem adianta pedir isso, né? Porque realmente cantar não dá para mim mesmo, não, infelizmente. Então, o que Jesus quer dizer aqui é que a gente precisa, para chamá-lo de Senhor, verdadeiramente reconhecer que Ele é o Senhor. Se eu digo, Andrei, você é voz de Deus para mim, meu fundador. E Andrei, a primeira coisa que Ele pede para eu fazer, eu não faço, eu não reconheço que Ele é voz de Deus para mim. Eu não reconheço que Ele é o canal que Deus escolheu para falar comigo. Vocês entendem? Sim ou não? Na verdade, e Jesus fala o tempo inteiro da hipocrisia, né? Ou quente ou frio. O morno, eu vomito. Deus vomita, né? Muita gente pode perguntar, por quê? Porque o morno é aquele que diz que vai e não vai. Senhor, pode contar comigo, mas no fundo não pode. E Jesus não quer pessoas assim. A gente não quer, né? Quando aquele amigo da gente diz, olha, meu irmão, pode contar comigo. E na hora que a pessoa faz uma ligação precisando, ei, bicho, hoje não dá pra ir não, porque eu tô aqui, vou pra praia agora. Planejei esse dia para me divertir, realmente não vai dar para te ajudar, não. A pessoa já disse, o cara disse que eu podia contar com ele, né? Então é necessária essa experiência interior, de modo que nada modifique, né? Essa experiência interior. Então a gente precisa se abrir a uma experiência autêntica com Deus, quem ainda não viveu, para que a razão seja forte, seja firme, para que eu abra a boca e diga, Senhor, Jesus é o Senhor, reconhecendo com todo o meu ser, com toda a minha força, com toda a verdade do meu coração que Ele é o Senhor. E não que eu estou copiando outra pessoa, porque aí a razão é mais fraca, quando eu apenas copio, né? Eu sou da comunidade de vida, né? Do Fraterno Amor aqui, e convivo com alguns irmãos missionários, e certo dia, a gente amanheceu o dia, tomou café, rezou. Aí um dos meus irmãos disse, admirador de São Francisco, né? Não vou dizer quem é não, viu? Já ele está nem aqui. Aí ele disse, olha, a partir de hoje, tudo que minhas autoridades disserem, eu vou dizer sim, Senhor. Aí na hora eu disse, meu amigo, por que não ficou calado? Só ele ia saber que não ia conseguir, né? Mas agora externou, vamos esperar. Tu vai dizer o quê, rapaz? Tudo que minhas autoridades disserem, eu vou dizer sim, Senhor, porque São Francisco fazia isso. Olha, eu li, Eli, que São Francisco saía, ele era o fundador da ordem, né? São Francisco. Mas ele, cada vez que saía em missão, ele escolhia um dos irmãos para obedecer. E tudo que os irmãos diziam, ele dizia, sim, Senhor. Aí a gente, menina, que coisa linda. Realmente, ele disse, por tudo eu vou dizer sim, Senhor, igual a São Francisco. Não sabia a criatura, né? Que entre ele e São Francisco havia apenas um abismo
de distância, né? Aí a gente esperou, confiante, né? Aí deu 10 minutos. O fundador da comunidade pediu uma coisa super simples. E a pessoa fez: não, Andrei, mas tu não acha que poderia ser daquele jeito, não? Eu discordo. Menino, mas a gente caiu na risada, né? Sabe, essa tua promessa de sim, Senhor, mas não durou nem 10 minutos. E aí veio um ensinamento, né? Andrei disse: meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você admirou a atitude de São Francisco em tudo dizer sim, Senhor. E de fato é admirável. Mas você está focando no comportamento dele. Mas para que ele se comportasse desse jeito, ele tinha algo interior. Não era forçado. Porque quando é forçado, não dura 10 minutos. Porque quando é forçado, a gente não consegue, né? E aí André explicou, São Francisco escolhia um irmão, sempre que saía em missão, para obedecer, para dizer assim, Senhor, porque dentro dele, ele tinha a certeza de que ele era o pior. Dentro dele, ele tinha a certeza de que ele não poderia mandar nele mesmo, porque senão ele se distanciaria de Deus. Por isso ele dizia assim, Senhor, enquanto você não tiver essa certeza dentro do seu coração, por mais que você consiga 20 minutos, 1 hora, um dia, dentro de você, você vai estar se questionando. Sim, Senhor, e interiormente, esse cara não sabe fazer nada, eu vou ter que ir mesmo, né? E isso você não vai conseguir suportar por muito tempo. E é exatamente disso que Jesus está falando. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos digo? Porque vocês dizem com a boca que eu sou o Senhor, se eu peço uma coisa e vocês não têm a capacidade de fazer. Eu sou o Senhor ou não? Entendem? Esse é o primeiro ponto. Então, externalizar uma coisa sem uma adesão interior não é aprovado por Jesus. Certo? E aí eu me lembro de uma história, né? Eu ia falando para vocês que depende dessa adesão interior, dessa conversão, dessa experiência pessoal. E aí eu lembro de uma história que Andrei sempre conta. Que ele tem o dom de pegar situações cotidianas e transformar em exemplos de pregação, né? E aí, como eu não tenho tanta criatividade, eu acabo copiando, né? Então, ele disse que uma vez foi para a casa de uma amiga e com um grupo de colegas, né? E a dona da casa tinha um cachorrinho. E aí eles na mesa conversando, aí uma das colegas disse: ai! Aí todo mundo, o que foi? O cachorro me mordeu. Aí a dona do cachorro disse: oxe, impossível. Você está viajando, minha filha. Ela disse: não, é sério, eu senti, ele me mordeu. A dona do cachorro: nunca. Meu cachorro nunca mordeu ninguém. Impossível. Ela disse: minha filha, mas quem sentiu fui eu, foi no meu pé, ela me mordeu. E aí a dona do cachorro disse: pois mostre a marca. E ela estava de tênis, e quando tirou o tênis, não tinha marca. Aí ela disse: você pode morrer dizendo que ela não me mordeu, mas quem sentiu fui eu. E nada vai dizer que ela não me mordeu. Aí o que é que tem a ver? De novo, né? Tem a ver que a gente precisa ser, entre aspas, viu, minha gente, mordidos por Jesus. A gente precisa viver essa experiência de modo que o mundo inteiro diga: você está louco, ele não existe. E a gente diga: meu irmão, eu não tenho como lhe provar, mas o que eu senti, eu sei que ele existe. E é exatamente essa experiência que vai fazer a gente dizer: Senhor, do jeito que Jesus quer. Vamos lá ver como é que ele quer? Vamos abrir a Bíblia em Mateus 10. Mateus 10, a partir do versículo 32. Mateus 10, 32. Bem curtinho, só o 32 e o 33. Diz o seguinte: todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus.
Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Mais uma vez, todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Aí agora Jesus manda falar dele, né? Manda assumir com uma postura interior, né? É muito diferente daquela leitura que a gente viu lá em Lucas, quando ele fala, né? Quem assumir verdadeiramente o meu nome, eu também o assumirei diante do meu Pai. Engraçado, é uma história sobre isso, porque a gente tem um compadre que mora em Abu Dhabi. E lá é um país muçulmano, né? E ele é professor de lá. E aí ele foi postar uma foto com a filha no batizado. E aí ele pensou, né? Lá eles podem falar assim, Deus, né? Porque Deus é mais universal. Mas Jesus é algo mais específico. E eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, né? Como a gente. E aí ele disse que pensou nisso na hora de fazer a legenda, né? E agora eu boto Deus, que é mais, né, aceitável lá, ou eu boto Jesus. E ele disse que no coração dele vinha exatamente isso. Se eu tenho vergonha de falar nele, ele também vai ter vergonha de falar de mim. E aí ele colocou na legenda, Jesus, te abençoe, minha filha, né? Mesmo sabendo que ele poderia ser muito perseguido lá, pelo sheik e tudo mais, né? Pelas pessoas lá, porque é muito diferente a cultura, né? Muito diferente mesmo. Então, é uma coisa bem específica, mas ele acabou assumindo isso, né? Por uma atitude interior. Eu não tenho vergonha dele. Então, assim deve ser a nossa postura. E é muito difícil, acreditem, né? Tá, falar de Jesus, não, mas não é falar de Jesus de qualquer jeito, ou falar de Jesus do jeito que as pessoas querem ouvir, né? Só a parte, não, Jesus te ama, mas ele não lhe pede nada. Ele já lhe deu a vida, você pode fazer o que quiser. Não. Né? Os mártires, por exemplo, assumiram essa leitura aí. Né? Ou você nega Jesus agora ou você vai morrer. Eu não nego, Jesus é o Senhor. Né? Historicamente, tantas pessoas morreram assim. E na nossa vida, na sociedade de hoje, é muito difícil assumir verdadeiramente, né? Por exemplo, eu estou na comunidade de vida. O que é isso? Só explicando para quem não sabe, né? É quem se sente chamado a deixar o trabalho secular, deixar, enfim, todas as coisas para ficar disponível para a missão, para onde Deus quiser nos enviar. Então, por exemplo, eu sou advogada de formação, mas não atuo, né? Deus me chamou a isso. E aí, um tempo desse, eu estava refletindo que eu ainda não tinha assumido isso verdadeiramente para todo mundo, né? Eu assumia, sei lá, na minha comunidade, porque afinal de contas eles sabiam. Assumia em pregações, porque afinal de contas as pessoas estavam ali para ouvir. Mas e para as minhas amigas de faculdade que estudam para concurso, né? E para minha família que esperava que eu fosse uma grande figura no meio jurídico. Eu tinha assumido realmente? Eu dizia, meu Deus, hipócrita que eu sou, misericórdia. Eu quero assumir o chamado que o Senhor me fez. Mas é difícil, né? Não é fácil. Lá naquele meio, no meio da galera, você falar que vive a castidade. Imagina que aberração, né? Mas nós somos chamados a assumir Jesus como Senhor. E Ele nos diz isso. A partir de uma mordida, né? A partir de uma experiência que nada é maior do que ela. Nela eu encontro o sentido de tudo. Vocês entendem? Sim ou não? Sim? Aí agora chega o sinal da consagração, né? Eita, isso tudo para falar disso. Enfim, as práticas exteriores da consagração, o que é isso? Os sinais externos, eles não são obrigatórios, certo? São Luís não coloca como algo essencial para que a consagração aconteça. Por quê? Porque ela deve partir do interior. Não adianta eu andar com um terço,
com uma cadeia, tamanho do mundo, com um cadeado, com uma corrente, com um símbolo, com uma tatuagem. Se interiormente eu não tenho aquela disposição, se interiormente eu não acredito naquilo, eu não cumpro, né, o que a palavra me diz, não adianta. A gente viu lá, né? Então, as práticas exteriores, elas não são obrigatórias para a validade da consagração, mas devem ser incentivadas, porque elas são uma consequência da abertura do coração. Ou seja, ela é essencial que eu tenha um sinal externo que mostre a todo mundo. É essencial, não. A consagração só acontece se tiver um sinal externo? Não. Pode, inclusive, não ter nenhum. Mas o santo, São Luís, incentiva. Por quê? Porque aquele sinal é sinal, como o nome diz, né, para o mundo. Né? Quantas e quantas vezes eu estou sem meu sinal da comunidade, viu? Me sentindo completamente nua, porque ele foi mudar. Enfim. E toda vez eu fico pegando assim, né? Mas ele é um sinal, ele é um fator externo daquilo que existe dentro de mim, que eu aderi completamente. Quantas e quantas vezes as pessoas dizem, ei, o que é isso? E ali a gente já encontra uma oportunidade de falar. Tem gente que não faz a mínima ideia o que é uma vocação, o que é um carisma, o que é uma comunidade. Né? E ali a gente encontra a possibilidade. Ah, não, é o símbolo da minha comunidade. Você sabe a canção nova? E aí você começa a conversar. Então, é porque Deus nos chama a anunciar Ele de uma forma específica. E o jeito que Ele me chamou foi sendo fraterno amor. E aí já desenrola a conversa para no mínimo 1h30, né? Então, é importante que exista esse sinal. Por exemplo, quando eu fui tirar as fotos da formatura, né? Aí estava na confecção dos sinais para a minha entrada na primeira fase. Eu andei à pressa pela caridade, esses sinais, para eu tirar as fotos com o sinal da comunidade, né? Aí pronto, aí era um vestido preto e o cordão na época era branco e o sinal de prata, né? Aí todos os meus amigos já sabiam a importância do sinal para mim, da comunidade, enfim, o caminho que eu estava trilhando. E aí o fotógrafo ficou bem destacado, né? Por causa do vestido preto, eu fiquei na frente. Aí quando arrumou a foto bem direitinho, o fotógrafo veio para mim. Aí disse, ei, tu não vai tirar isso não? Ele não sabia, né, o que era. Eu não tive... Quando eu tomei fôlego para dizer o que era, os meus amigos, isso é muito importante para ela. Ela não vai tirar. Minha gente, calma. Vocês vão brigar com o homem? Peraí, ele não sabe. Não, olha, isso faz parte da minha identidade. É extremamente importante para mim. Né? Então, a partir desses sinais, a gente também vai encontrando uma adesão. Né? Quantas pessoas têm vergonha de... Não, na igreja eu louvo e falo de Deus, mas fora... Então, isso é um pouco de hipocrisia, né? O que Jesus condenava tanto, né? Isso é morno. Nós precisamos ser inteiros, né? Então, não é obrigatório o sinal, mas São Luís incentiva, certo? Esses sinais exteriores, que no meu caso é aqui a cadeiazinha, né? E aí, São Luís diz que as orações devem ser feitas na medida de sua possibilidade. Importante isso aqui também, né? Muita gente diz, meu Deus, eu não vou me consagrar porque eu não consigo todo dia rezar o rosário, o ofício, o Magnífica, né? Minha gente, calma, né? A consagração se tornou muito divulgada e acabou mudando o sentido um pouco dela, né? Mas quem lê o livro vai encontrar isso que eu estou dizendo, porque tudo que a gente partilhou nesses dias é baseado no livro. São Luís diz que as orações devem ser feitas de acordo com a possibilidade de cada pessoa, com o coração de cada pessoa. Eita, Eli, eu não rezo nada para Maria. Eu não rezo nada, absolutamente nada no meu dia. Minha irmã, comece com o mistério do terço. Porque se eu botar essa criatura para começar com o rosário, mas ela não vai conseguir nunca. Não é não? Ou desacreditar da pessoa, vixe, você não reza uma Ave Maria, então não dá para ser consagrado. O que é isso? Né? Jesus se deparava com os piores e acreditou em todos. Quem somos nós para estar dizendo, não, você não consegue? Né? São Luís vai deixar muito claro, as orações devem ser feitas no nosso dia, a partir da consagração,
de acordo com a nossa possibilidade. Eli, hoje eu posso rezar um terço. Reze um terço. Agora, com compromisso, né? Não é aquele negócio de, então eu vou me consagrar e vou rezar nada. Aí também, Deus também conhece o coração e a possibilidade da gente, né? Se a gente está fazendo isso a partir da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, a gente tem consciência do que é essa consagração. Não pode rezar o rosário? Não pode rezar o ofício diariamente? Reze um terço. Rezar o terço está muito difícil. Reze um mistério. Cante uma música para Maria. O ideal é que você não esqueça dela durante o dia, né? Que você possa dirigir uma oração a ela pelo menos uma vez durante o dia, em algum momento. E tentando melhorar, e tentando crescer. Né? Aqui a gente tem o que a gente chama de formadores pessoais, que são aquelas pessoas que são voz de Deus pra gente partilha tudo com elas. Então, formadora de mulher é mulher, de homem é homem, que a gente partilha tudo mesmo, né? Família, sexualidade, afetividade, as dificuldades na oração. E aí, por exemplo, muitas formandas dizem, olha ali, eu não estou conseguindo rezar o terço seguido, né? Minha irmã, tente dividir os mistérios, os 5 mistérios durante o dia. Tente dividir. Eita, consegui. Amém. E a gente vai caminhando, né? É muito importante essa sensibilidade também. Então, vocês vão refletir o dia a dia de vocês e vão pensar a possibilidade de oração de vocês. Não, caramba, eu posso rezar um terço, 20 minutos, meia hora. Eu passo no WhatsApp, eu posso abdicar disso e rezar um terço. Né? Eu posso rezar o ofício no sábado, colocar o áudio lá e rezar. Hoje existem muitos meios que nos ajudam na oração, né? E a gente precisa fazer uso deles. Eita, eu não consigo rezar só não. Chama uma amiga. Liga para ela. Mulher, vamos rezar o texto comigo agora? Vamos. Eu lembro demais, no começo do namoro, eu e a André, a gente rezava demais o texto pelo telefone. Muito. Né? Ajudava. Ajudava demais. Vamos rezar o texto agora? Rezava o texto, depois conversar. Besteira. Né? Então, buscar essas possibilidades, certo? Mas não tem nada obrigatório. Ele incentiva como prioridade o rosário, porque ele se declara apaixonado pelo rosário, porque a própria Nossa Senhora pede, né? Mas quem não consegue pode fazer isso que eu falei. O rosário também é a oração preferida de São João Paulo II, certo? Que inclusive eram 3 terços. O rosário eram 3 terços. E São João Paulo II acrescentou 1. Acrescentou os mistérios luminosos. Certo? E agora são 4. Porque, de fato, ele era apaixonado pelo rosário. Certo? Mas não, se não tem como rezar, aquilo que eu falei, uma música, uma Ave Maria e tentando avançar. Certo? Ele incentiva algumas práticas. O santo incentiva algumas práticas, né? Interiores de oração. O rosário, como eu falei, o Magnífica, que é a oração que Nossa Senhora fez ao se encontrar com Santa Isabel, né, que é uma oração que você percebe a extrema humildade, né, que ela reconhece que tudo quem fez, todas as maravilhas que fez nela foi o Senhor. Então ele também fala. Ele fala da coroinha da Santíssima Virgem. O que é isso? É uma oração que são 3 Pai Nossos e 12 Ave Marias, rezadas em honra dos 12 privilégios e grandezas da Virgem. Aí ele chama de coroinha da Santíssima Virgem. O culto especial ao mistério da encarnação, porque é exatamente no mistério da encarnação, quando o Verbo se faz carne, que ele está com Maria. Então ele também diz que é interessante a gente fazer culto especial ao mistério da encarnação, certo? Que é dia 25 de março. E aí vamos falar dos sinais, né? Pode ser qualquer um. Antigamente, muita gente usava essa cadeiazinha, né? Que é uma corrente que ficou com o nome de cadeiazinha. Por quê? Por conta da escravidão, né? Escravo, antigamente, historicamente, usava correntes. Então, para fazer a mesma ideia, se colocam correntes, né? Você vai ver pessoas que usam correntes bem grossas, com cadeado. Pessoas que usam correntes mais finas. Aí você pode escolher um anel. Você pode escolher um terço. Você pode escolher uma medalha. Como você pode não escolher nada, como a gente viu. Certo? Então, ali, o sinal externo da consagração tem que ser uma corrente, uma medalha? Não.
você pode escolher algo que ande com você, que você gosta, um escapulário, e oferecer lá no dia como sinal da sua consagração. Por exemplo, o de André é um terço, que ele já contou semana passada, retrasada, né? A história do terço. Então, o sinal dele é aquele terço. Quando ele não está com o terço, fica doido, né? Cadê meu terço? Procura o terço, só sai com esse terço. Certo? Então, pode ser qualquer sinal, inclusive nenhum, mas é importante, é incentivado que tenha um sinal, certo? E aí ele diz, como eu falei, é importante que tenha um sinal externo, mas não se confunda, né? Não vamos perder de vista que a consagração acontece interiormente, certo? Ela é no nosso interior. E aí ele traduz essa consagração interior na seguinte frase: fazer tudo por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. Nós precisamos ter essa disposição interior. Aí muitos podem perguntar, eita, mas não é em Cristo, por Cristo, né? Com Cristo. Mas é fazer tudo por Maria, com Maria, em Maria e para Maria, para melhor fazer, para Cristo, com Cristo, em Cristo e com Cristo. Porque nós já vimos exaustivamente nessas quartas que ela só nos levará a isso. Então nós não precisamos ter medo de ter essa adesão interior. Certo? E aí, finalmente, o que é a consagração? São Luís resume a consagração como alguém que vai esculpir uma imagem. E há um grande risco em errar. Imagina, a gente pega uma pedra de mármore, por exemplo, e começa a bater, né, com aquele negocinho. Como é o nome? Cinzel. É um nome diferente para a minha pessoa, né? Com o cinzel. E existe grande erro da gente dar uma batida mais forte, né? Principalmente eu que não sou nada delicada, e quebrar logo a pedra de mármore, ficar logo estressado e desistir logo do negócio, né? Então ele compara. A consagração é como se a gente fosse esculpir uma imagem, né? Esse ato de esculpir uma imagem, ele compara com buscar a santidade. É algo extremamente difícil, extremamente peculiar, que necessita de muito empenho, de muita dedicação. E aí, para que a gente não cometa a besteira de errar, nós temos uma forma, nós temos um molde, que é o ventre de Maria. Então, é muito mais fácil a gente pegar um objeto e, no lugar de criar ele todinho à mão, a gente enfiar dentro do molde, esperar secar e sair com o negócio pronto. É ou não é? É mais fácil, sim ou não? Né? Por exemplo, do nosso sinal a gente fez um molde, porque era muito minucioso, ficava um diferente do outro, e algo que precisa ser igual. E aí a gente fez um molde. Aí coloca dentro e sai igual, todo, né? Bem mais simples. E aí ele vai dizer que a consagração é exatamente isso. A consagração é entrarmos nessa forma, nesse molde, que é o quê? O ventre de Maria. Mas para entrarmos nesse ventre de Maria, nós precisamos estar líquidos. Eita, o que é que tem a ver, né? Porque se a gente pega um material sólido, uma chapa, por exemplo, e bota num molde normal, ele vai sair do mesmo jeito, né? Ele precisa ser líquido ou tá de maneira que se permita moldar, né? Para que ele saia com aquele molde, com aquela forma, com aquela característica. E se nós não nos quebrarmos o quê? O nosso orgulho, nós não conseguiremos entrar no ventre de Maria, né? É necessário a humildade, que é a grande virtude, para que a gente entre no ventre de Maria, que lá existe um molde, e saia de lá um novo Cristo. Isso é a consagração, né? São Luís passa o livro todinho para no final resumir assim. A consagração quer fazer isso, propõe isso para você. Entrar no ventre de Maria, onde lá existe um molde, uma forma, que fez Cristo. E nós somos chamados a sair daquele ventre, e se entrarmos lá, sairemos, né? A gente só não vai sair um novo Cristo se não entrar lá. Mas entrando lá é certeza, porque dali não sai outra coisa. Só Jesus. Então, entrarmos no ventre de Maria
e sairmos um novo Cristo. É para isso que nós vivemos, que fomos criados, é para isso que nós somos chamados. E eu vou ser igual a Jesus? Não, porque carregar o que ele carregou, ninguém aqui consegue, né? Mas nós somos chamados a trilhar o mesmo caminho que ele, a olhar para ele e dizer, é isso. Né? Porque ele diz, eu sou o caminho, não é um caminho, uma possibilidade, e você tem, né, um caminho para cortar aqui. É o caminho. Então nós somos chamados a isso. Por exemplo, São Francisco de Assis conseguiu viver isso, né? Ele de fato foi um cristão que se assemelhou muito, inclusive nas chagas, a Jesus. Mas se a gente for parar para pensar, São Francisco foi um homem. Como eu sou uma mulher, como Rodrigo é um homem, como Tiago é um homem, Igor é um homem, Natália é uma mulher, né? Um filho de Deus, como nós somos. E qual foi a grande diferença de São Francisco? Porque ele entrou nesse molde, olhou para o caminho e saiu de lá um novo Cristo. Fez em tudo a vontade de Deus, inclusive dizer o sim, Senhor, direto. Porque ele sabia que ele não conseguia sozinho, que ele era muito fraco, né? E foi considerado o homem do milênio. Não pela igreja, mas por instituições seculares. O homem do milênio. Né? Então, o homem do milênio não foi uma pessoa que não é o dono da Apple. O homem do milênio não é aquele que criou grandes tecnologias. O homem do milênio foi um homem que foi ser pobre. Pronto. Que é conhecido mundialmente. Que mudou a cidade dele. Porque a cidade dele tinha uma dinâmica completamente diferente. A parte baixa era só para os excluídos, no caso os leprosos, né? E a parte bem desenvolvida era a parte alta. E depois dele é o contrário, a dinâmica. Mudou a dinâmica, né? O modus operandi da Igreja Católica, fundada por Jesus, né? E Jesus pediu isso a ele. Mas ele foi um homem. Então, se hoje, avalie, a gente está em bom número aqui, né? Se hoje a gente sair daqui com o desejo, com a abertura de São Francisco, imagina o que a gente não pode fazer no mundo, né? A gente não, Deus, porque São Francisco não fez quase nada, né? Ele se abriu muito e Deus fez através dele. E é exatamente o chamado de São Francisco que nós temos, né? E essa consagração foi muito difundida, foi muito divulgada por São João Paulo II, né? Que também é um grande santo dos nossos tempos. Padre Gabriel Amorth, que é o exorcista oficial do Vaticano, diz que nas últimas experiências de exorcismo que ele foi, todas as vezes que ele citava o nome de São João Paulo II, o demônio gritava. E aí uma das vezes ele perguntou por quê, ordenou que ele dissesse. E aí ele disse, porque ele levou muitos jovens que viriam para mim, para o céu. Forte, né? E é um homem dos nossos tempos. Então, que nós possamos verdadeiramente, né, assumir essa consagração sem dúvida, sem medo, sem receio, sem orgulho, sem escrúpulos, como a gente viu. Tudo isso nos atrapalha. Assumimos essa consagração como quem de fato necessita do auxílio, da intercessão de Nossa Senhora, necessita entrar nesse molde, né? A gente não consegue se não for através dela, que nos ensina, que é nossa mãe, porque Ele nos deu ela como mãe. E que possamos de fato nos abrir, né, para assumirmos internamente, primeiramente, interiormente, né, essa adesão. Eu quero ser de Deus. Senhor, eu não quero te chamar de Senhor e não fazer o que o Senhor diz. Eu não quero ser hipócrita. Eu não quero, Senhor, lhe defender na minha igreja e no meu grupo de amigos, ter vergonha de falar do Senhor. Eu não quero, Senhor, falar só da parte que o Senhor me ama, mas não ter a coragem de abrir na parte que o Senhor me pede para viver a castidade, para amar os meus inimigos. Eu não quero.
Eu quero viver completamente a minha fé. Porque é isso que nós somos chamados a viver. Né? Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos digo. Todo aquele que me assumir perante todos, eu o assumirei diante de meu Pai que está nos céus. Certamente a nossa escolha hoje é ficar com essa segunda palavra, né? Deus nos livre de Jesus olhar para nós e dizer isso. Por que me chama Senhor, Senhor e não faz o que eu te peço? Né? Imagina. Porque você estava lá na comunidade, naquelas quartas, mas quando saía de lá você não fazia o que eu lhe pedia no seu coração. Né? Essa leitura é tratada, o mesmo significado, né? Mas em outro evangelista, ele diz o seguinte: muitos dirão, Senhor, Senhor, eu preguei em teu nome, curei em teu nome, realizei milagres em teu nome, e eu direi, eu não te conheço. Nós não queremos ficar com essa parte. Eu tenho certeza, todo mundo que está aqui não quer ouvir isso de Jesus. Quer assumi-lo para que Ele possa nos assumir diante do Pai. Eu tenho certeza que essa é a nossa intenção hoje. Mas muitas vezes nós não conseguimos, né? Mas é o nosso esforço, é a nossa determinação em não desistir. Então que nós possamos preparar o nosso coração para dizer a Ele, que virá aqui no meio de nós, dizer a Ele, Jesus, eu quero te assumir. Eu quero te assumir no meu trabalho. O Senhor sabe que é tão difícil te assumir no meu trabalho. Eu quero te assumir, Jesus, na minha família, onde todos zombam porque eu venho para o grupo de oração, acham que eu sou exagerada. Eu quero te assumir, Senhor, no meu namoro. Ah, mas meu namorado vai me deixar. Mas quem é mais precioso para você? Quem é mais importante para você? Deseje assumi-lo perante todos. Deseje ser esse sinal que o mundo tanto precisa hoje. Né? Quantas e quantas vezes as pessoas dizem, meu Deus, eu sinto uma paz tão grande quanto tá. Aí a pessoa pensa, Pia, sei que não me viu mesmo. Obrigada, Jesus, que o Senhor está aparecendo, né? Porque eu só não passo paz, né? Só não passo paz. Falo pelos cotovelos, não paro um minuto. Falo gritando, né? Mas já aconteceu. Estava partilhando com o Andrei que nas formações pessoais, nos atendimentos que eu estou fazendo, é impressionante ver assim, falar uma coisa, meu irmão, ele não pense isso, e a criatura dizer, é exatamente isso que eu penso ali. Eu dizer, minha filha, eu não sou mãe de nada, né? Então você está vendo claramente que o Espírito Santo está agindo aqui, né? Está dizendo, André, é muito doido. Eu dizia até a ele, eu não sei se pode ser besteira para tu, porque tu já está mais acostumado, mas, meu Deus, eu estou realmente, caramba, é impressionante você ver, você ser um instrumento, né? Você tão pobre, tão... Aí ele disse, menina, ninguém se acostuma com isso, não. Isso é sempre inexplicável, né? Então, que nós possamos preparar o nosso coração para receber Jesus que vai vir no meio de nós e declarar a Ele que nós queremos assumi-lo, que nós queremos chegar a Ele pelas mãos de Maria, porque ela nos ensina e ela nos encaminha para Ele, que nós queremos entrar na forma que Ele deixou. Ele foi o primeiro, Ele fez o molde. E nós queremos agora copiar, entrar lá e sair um novo Cristo. Possamos nos levantar, juntar as cadeiras.